Então agora nós vamos começar a transmissão, certo? Do material da tela, tá? E aí qualquer dúvida vocês só perguntem, tá? Então tá, a gente vai começar a falar sobre os poríferos. Poríferos são parazoários, tá? São os quase animais, tá? São organismos simples, extremamente simples. Foram os primeiros animais no contexto evolutivo a surgirem, tá? E que existem até hoje. Então, se existem até hoje, como eu disse anteriormente, é porque esses indivíduos, eles têm capacidade, ou tiveram a capacidade de superar as limitações impostas pelo processo evolutivo. Como características gerais, a poríferos deriva de porífera. Se a gente for traduzir ao pé da letra, quer dizer portador de poros, tá? Então, eles não formam tecidos verdadeiros, ele tem grupos de células específicas que trabalham juntas, tá? Cada uma das quais realizando uma função diferente, tá? Então, eu tenho grupos celulares realizando funções específicas. A maioria são marinhos. A célula mais típica e mais importante desse indivíduo são os coanócitos. Esses animais são filtradores, tá? E os coanócitos, eles vão gerar o fluxo d'água, vão retirar as partículas do ambiente por meio do batimento de seus flagelos, tá? São sésseis, ou seja, são fixos na sua fase adulta, mas eles são livres de natantes na sua forma larval, que é após o processo de reprodução do tipo sexuada, tá? São aneuromiários, ou seja, não apresentam sistema nervoso, tá? E nem sistema muscular. Então, eles não vão apresentar nenhum tipo de sistema de locomoção ou de nenhum sistema de locomoção ou de percepção, certo? Aí está o esqueminha de um porífero, tá? Então, ele vai ter três partes básicas, ele vai ter os poros, o átrio, também chamado de espongiocele, e o ósculo, tá? Os poros, eles vão ser recobertos por células específicas chamadas de porócitos. O revestimento interno, ou melhor, o revestimento externo do corpo do animal se dá por meio de pinacócitos, tá? As espículas e os esclerócitos ou escleroblastos vão dar sustentação ao corpo do animal. O amebócito é uma célula indiferenciada e de preenchimento, tá? E o coanócito, ele vai estar revestindo internamente toda a cavidade que é o átrio ou espongiocele, aonde ocorre efetivamente a filtração da água, tá? Então a água sempre vai ter um fluxo unidirecional nesses indivíduos. Ela vai entrar pelos poros, ela vai permanecer no átrio ou espongiocele, onde vai ser filtrado e retirado as partículas do ambiente, e depois ela vai sair pelo ósculo, por essa cavidade superior, tá? Então, basicamente, o funcionamento das esponjas se dá dessa maneira. São animais filtradores e o fluxo da água dentro do corpo do animal também se dá dessa maneira, se dá de forma unidirecional. Entra pelos poros, vai para o átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo, tá? Aí estão as funções relacionadas com cada uma das estruturas, tá? O ósculo é a abertura por onde sai a água contendo resíduos, espermatozoides e outros. Lembrando que essa água já sai filtrada, ou seja, as partículas alimentares já foram retiradas, tá? Átrio ou espongiocele é a cavidade interna por onde circulam os nutrientes e gases respiratórios. E aí é onde vai haver efetivamente a assimilação desses nutrientes e desses gases, tá? E a troca gasosa no caso, tá? Os poros, também chamados de ósteos, tá? Que dá o nome do grupo porífero, possibilita o fluxo de água para o interior do átrio, ou seja, por onde a água vai entrar. Sustentação, as espículas que podem ser calcárias, são inorgânicas, ou uma rede de espongina. A espongina é uma proteína específica desses indivíduos, tá? Então, o esqueleto ele é produzido pelos amebócitos, tá? Que são células totipotentes, células indiferenciadas, a gente vai ver lá embaixo. Os coanócitos, eles provocam um contínuo fluxo de água no ambiente para o átrio do animal. E eles também realizam o processo de filtração por meio do batimento de seus flagelos.
Os amebócitos são células totipotentes, ou seja, são células que podem se diferenciar em outros tipos celulares, tá? E também vai estar associado ao processo reprodutivo em si. Aí estão os tipos anatômicos das esponjas, asco, cinco e leuco. Basicamente, a diferença vai estar nessas estruturazinhas aqui, que são chamadas de câmaras vibráteis. Então, no asco, que é a mais simples, eu não tenho câmara vibrátil. A água ela entra, vai para um imenso átrio, e aí o que os coanócitos conseguirem captar, captaram. O que eles não conseguirem captar vai sair junto com a água pelo ósculo. Mas na síncon, tá? Eu já tenho na entrada dos poros as chamadas câmaras vibráteis e um átrio bem menor. Isso vai me dar uma maior eficiência de filtração, porque internamente aqui, ó, nessas estruturas que são as chamadas câmaras vibráteis, eu tenho, tá, os coanócitos que vão estar lá filtrando a água que está entrando. Então, se a cavidade aqui é menor, se a estrutura aqui é menor, eu tenho uma maior eficiência no processo de filtração, porque eu tenho um contato maior com os nutrientes que eventualmente possam adentrar junto com a água. Então, aqui eu já começo a otimizar o processo de filtração. Nas do tipo leuco, o átrio ele é quase inexistente e o corpo do animal ele é completamente formado por várias câmaras vibráteis. Isso quer dizer que esse indivíduo aqui ele vai apresentar uma eficiência no processo de filtração muito maior que as anteriores. E não sei se vocês conseguem observar aqui que eu tenho câmaras vibráteis consecutivas. Geralmente tem uma câmara vibrátil ligada a outra câmara vibrátil. Por quê? Aqui a água entra, vai ser filtrada, certo? Mas alguns nutrientes, algumas partículas alimentares podem não ser assimiladas e aí quando passar para a câmara vibrátil seguinte, essas partículas serão captadas pela ação do batimento dos flagelos dos coanócitos. Ou seja, é como se eu tivesse aqui, ó, tem uma, duas, três câmaras vibráteis interligadas entre si, tá? Ainda tem uma quarta aqui. Isso quer dizer o seguinte, se passar alguma coisa da primeira, vai ser absorvido na segunda. Se passar alguma coisa da segunda, pode ser absorvido na terceira. Se passar alguma coisa de nutriente, alimento ainda dessa terceira, pode ser absorvida aqui nessa quarta, tá? E assim sucessivamente. Então, isso vai me dar uma maior eficiência no processo de filtração. Então, tá aí a visão interna de uma esponja com o átrio e especificamente o coanócito, além do processo de filtração, ou seja, gerar o fluxo d'água e retirar os alimentos, os nutrientes, ele também é responsável pela digestão intracelular. Ele vai digerir as partículas alimentares e vai eliminar os resíduos que vai ser eliminado junto com a água. E vai distribuir a partir das células de preenchimento, que no caso são os amebócitos, vai realizar o processo de difusão dos nutrientes, ou seja, o nutriente vai ser passado de uma célula a outra por meio de difusão. Ele não tem nenhum tipo de sistema organizado para qualquer coisa. Eles sequer formam tecidos, né? Imagina aí sistema, tá? Reprodução, tá? Pode ser sexuada ou assexuada. Quando a gente estava falando de sistema reprodutor, a gente viu as vantagens e desvantagens de cada processo. Nesse caso aqui, a grande vantagem do processo é que eu gero indivíduos com maior variabilidade genética e, consequentemente, eu tenho variações de características que, por sua vez, podem possibilitar a esses indivíduos maior chance de sobrevivência no ambiente, certo? Então, esses indivíduos aí, eles acabam tendo mais chance de sobreviver no ambiente pelo fato de terem sido reproduzidos de maneira sexuada, tá? Então, tenho variabilidade genética. Qual que é a desvantagem desse processo? Eu preciso de dois indivíduos, tá? Produzir gametas. Esses gametas precisam se unir para ocorrer a fecundação. Vai haver a formação de uma larva ciliada que, por sua vez, vai se fixar em um substrato e aí vira um indivíduo séssil, ou seja, vai sofrer as modificações para chegar à fase adulta. É um processo mais lento, é um processo mais demorado, é um processo que precisa de dois indivíduos produzindo gametas diferentes, lembrando que esses indivíduos podem ser tanto monóicos quanto dioicos, tá? Os monóicos, mesmo tendo a capacidade de produzir gametas masculinos e femininos, eles
evitam ao máximo o processo de autofecundação, porque a autofecundação acaba não sendo interessante para esses indivíduos, porque ele vai pegar um gameta masculino dele, um espermatozoide dele, vai fecundar um óvulo dele e todo mundo vai ser igual a ele, tá? E aí acaba não tendo variabilidade genética. É mais interessante esse indivíduo trocar material genético com outro indivíduo cuja carga genética vai ser diferente dele. Por quê? Porque os descendentes vão ser uma mistura genética dos dois, aumenta a variabilidade genética, aumenta a chance de sobrevivência, isso evolutivamente falando. Na reprodução assexuada, eu tenho aí o brotamento. O brotamento é um processo bem simples, tá? Tem alguém na sala de espera, Samire? Ok. E aí, voltando. E aí vai acontecer o seguinte, vai começar a surgir uma pequena intumescência lateral, certo? Essa intumescência vai dar origem a um broto. Esse broto, ele vai dar origem a um outro indivíduo. Eles podem permanecer juntos ou eles podem, de alguma forma, se separarem e formar dois indivíduos distintos, tá? Tá aparecendo um negócio aqui para remover a página. Gente, essa é a primeira vez que eu estou usando esse meu esse computador depois que ele chegou. É o meu Frankenstein. Ele foi montado aí. Não sei o que ele está dizendo aí, gente. Não sei, ele está dizendo alguma coisa de remover a página, enfim. Importância das esponjas, tá? Em relação às interações ecológicas com outras espécies de animais. Ele serve de habitat para muitas espécies de algas e animais marinhos, tá? São fonte de alimento para muitas espécies de peixes e outros animais. Então, a gente tem aí uma importância ecológica muito grande desses indivíduos, já que eles também formam ou fazem parte, tá, da... Eita, faltam menos de 10 minutos. Já que eles fazem parte das formações de corais, certo? Formações coralinas, tá? Aí tem essa musiquinha aí falando sobre poríferos, né? Que é naquela versão do tchê, 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 tchê. Eu não vou cantar aqui não, porque minha voz, infelizmente, não ajuda muito. Mas, enfim. Quinidários. A gente vai fazer o seguinte. Como quinidários, tá? É um outro grupo, a gente vai começar a vê-los na próxima semana, certo? Então, já recebi a notificação aqui de que o meeting tá... O Zoom, no caso aqui, já está com o tempo limitado, tá? Deu para a gente ver legal essa parte das esponjas, caracterização das esponjas.
parte de esponjas, caracterização das esponjas e também a parte relacionada com a reprodução, fisiologia, anatomia, algumas características. Tá? Os grupos celulares que formam, vimos que não tem tecido verdadeiro, volto a falar, por isso são denominados de parazoários ou quase animais, de modo que esses indivíduos eles foram os primeiros animais dentro da escala evolutiva a surgirem. Então, quando a gente for ver os quinidários, daí a gente vai ver quais são as novas características que os quinidários eles conseguiram adquirir, tá? E o que essas características possibilitaram a esses indivíduos, a esses organismos, ok? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui, tá? Foi um prazer estar com vocês agora, nessa manhã de sexta-feira. E na próxima semana, a gente se vê e a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, certo? Então, próxima semana, a gente vai trabalhar a parte relacionada com quinidários, tá? E assim sucessivamente, os diversos grupos, platelmintos, nematóides, e aí a gente vai dando essa revisada em zoologia que, diga-se de passagem, foi visto comigo no ano passado, né? A gente trabalhou junto a parte relacionada com os diversos filos, né? Poríferos, quinidários, platelmintos, nematóides, até chegar aos cordados, tá? Então, a gente vai dar uma revisada e uma aprofundada nesse conteúdo com vocês agora no terceiro ano, visto que desde o segundo ano que a gente diz a vocês, desde quando houve essa mudança do material que a gente diz a vocês, que o terceiro ano de vocês é um terceiro ano revisional, ou seja, a gente vai trabalhar as questões relacionadas aos conteúdos dos anos anteriores, tá? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, certo? E aí, na próxima semana, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo de zoologia, ok? Então, um abraço para todos, beijos e um bom fim de semana a todos.